Olá, sétimo ano, estamos aí para mais uma videoaula de História e hoje nós vamos estudar a chegada dos portugueses no Japão. Nas últimas videoaulas estudamos a chegada dos portugueses na Índia, na China e hoje no Japão. Isso aconteceu no ano 1543 e quando os portugueses chegaram lá no Japão, eles encontraram um Japão dividido por causa de conflitos internos, né? Havia lá no Japão os daimyos. Daimyos eles eram grandes proprietários de terra e viviam num conflito agrário, né? Disputando a posse da terra. Tinha também o imperador e os shoguns. Os shoguns eles eram como que generais do imperador, né? Eram o mais alto cargo do exército do imperador, né? Então eram militares. E tanto o imperador como o apoio dos shoguns, eles não estavam dando conta de conter esses conflitos agrários, né? Os daimyos, eles mantinham um exército particular também, o exército de samurais. Certamente você já ouviu a palavra samurai em jogos, desenhos, filmes, né? Os samurais eles eram esses guerreiros que passavam por um longo treinamento. Sobretudo, eles tinham como característica lutarem com uma espada chamada katana, que eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, né? Essa katana era uma espada de lâmina curva, né? Que os samurais eram especialistas no uso dessa espada. Mas a chegada dos portugueses trouxe uma novidade para esse conflito, que são as armas de fogo, né? Principalmente o mosquete, que vocês vão ver na imagem que eu vou colocar para vocês, né? E com a utilização do mosquete, os samurais eles foram facilmente derrotados. Eles eram treinados no uso da katana, né? Mas a katana não é suficiente para lutar contra armas de fogo, né? Então assim, Portugal ele conseguiu se estabelecer lá no Japão, né, ajudando a superar esse conflito, e fez então um acordo comercial com o imperador. Nesse acordo comercial, Portugal ele comprava prata no Japão, ele levava essa prata para a Índia e lá na Índia ela era trocada por especiarias, também por porcelana e seda. Lembrando que especiarias era como se fosse o petróleo desse tempo. Era o principal produto a ser exportado, né? E as especiarias são aí pimenta, cravo, temperos, né? Eram especiarias essenciais para a vida do povo europeu, então por isso ele tinha um grande valor comercial. Você fala, eles pegavam prata e trocavam por especiarias, mas é porque o que realmente tinha valor naquele tempo eram essas especiarias, além da porcelana e da seda. Além disso, os portugueses também comercializavam com os japoneses cobre, também porcelanas, resinas e pedrarias, né, que eles compravam lá dos japoneses, tá certo? Além desse interesse comercial, tinha um outro interesse dos portugueses no Japão, que era a expansão da fé católica, né? Então, missionários jesuítas vão se estabelecer lá na cidade de Nagasaki. Essa cidade ela foi fundada pelos portugueses e lembrando, né, Nagasaki ela ficou conhecida na história porque foi nessa cidade que no final da Segunda Guerra Mundial se estourou a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki, né? Nagasaki é essa cidade fundada pelos portugueses nessa época e se tornou a maior cidade cristã no Japão. Só que a partir do século XVII, os shoguns eles tomam o poder num golpe militar e estabelecem um sistema de governo chamado shogunato. O shogunato que ficou mais famoso, que começou, né, a governar a partir do ano 1635, foi o shogunato de Tokugawa. Esse shogunato ele proibiu a prática do cristianismo no Japão, né? E os cristãos começaram a ser perseguidos, como vocês podem ver nesta imagem que está aí na página 29 do livro. Um grupo de
padres, né, de padres católicos, né, sendo crucificados, né, os chamados mártires de Nagasaki, né, quando o cristianismo começou a ser perseguido lá. E também esse shogunato de Tokugawa, ele decretou o fechamento dos portos e o fim do acordo comercial que o Japão tinha com Portugal, tá certo? Então essa foi, breve, né, a relação comercial entre os portugueses e os japoneses. E para concluir esse capítulo, em 1580, outros reinos europeus, como a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, também começaram a se expandir nas relações comerciais com o Oriente. E o que isso provocou? Isso provocou uma superlotação de especiarias na Europa. E as especiarias, que eram uma coisa tão cara antes, né, agora caiu bastante de preço. E já não era mais viável a navegação, com os custos que tinham a navegação, simplesmente para buscar especiarias, né? Elas perderam valor comercial. Toda mercadoria que tem em excesso, ela tende a cair de preço. E com isso, Portugal foi perdendo o seu poder no comércio marítimo. E por causa disso, Portugal já não tinha mais tanto interesse em buscar especiarias no Oriente, ele se volta agora para um outro foco, que é a sua colônia na América. E qual é a colônia portuguesa na América? O Brasil. Então agora sim, os interesses de Portugal se voltam para o Brasil. Para ajudar vocês nisso aí, tem algumas atividades lá no livro de atividades. Vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3 na página 11 e as atividades 4 e 5 na página 12 do livro de atividades. Nós iremos corrigir essas atividades juntos no dia 7 de julho, terça-feira, às 9 horas da manhã. Então eu espero vocês, fiquem atentos ao WhatsApp de vocês, nós vamos corrigir pelo grupo do WhatsApp na terça-feira, dia 7, às 9 horas da manhã. Até lá, bons estudos!